Olá pessoal, vamos dar início, a mais uma videoaula e eu quero que vocês peguem o livro aí na página 59 para que vocês possam acompanhar. Hoje a nossa aula é sobre as vozes verbais. Nas séries anteriores vocês já viram o que era verbo, né? E a gente viu que o verbo ele sempre caminha junto, ele nunca caminha sozinho. E não é diferente nas vozes verbais. A gente já viu a classificação, os tempos verbais, modos, formas nominais, e hoje nós vamos ver as vozes verbais. As vozes verbais, gente, elas são três vozes verbais. O que são vozes verbais? São as diferentes formas de relações estabelecidas entre o verbo e o sujeito. Então, é a forma em que o verbo se relaciona com o sujeito. Então, essa forma, como ele se relaciona com o sujeito, ele possui uma classificação para isso. E essa classificação, dá-se o nome de vozes verbais. As vozes verbais são voz ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa, quando é que a voz é ativa? A voz do verbo é ativa. Então, a voz do verbo é ativa quando ela indica a pessoa a que o verbo se refere, é o agente da ação. Então, a voz do verbo é ativa quando o sujeito ela pratica a ação, certo? Então, quando o sujeito pratica a ação verbal, então esse verbo está na voz ativa. Aqui nós temos: os jovens viajaram para a Europa. Então, quem é o sujeito dessa frase? Os jovens, né? O sujeito aqui é os jovens. Quem praticou a ação? Os jovens. Qual a ação praticada pelos jovens? Viajaram. Então, assim, gente, nós temos aqui um sujeito, que esse sujeito, ele pratica a ação, que essa ação foi de viajar, né? Então, aqui nós temos um sujeito que pratica uma ação. Quando o sujeito pratica a ação verbal, né? Então, nós temos um verbo na voz ativa. Por que está na voz ativa? Porque é uma ação praticada pelo sujeito. Quando o sujeito pratica a ação do verbo, então esse sujeito, ele é chamado de sujeito agente. Por que ele é um sujeito agente? Porque ele pratica a ação verbal. Então, quando o sujeito pratica a ação, ele é chamado de sujeito agente. Entenderam? Sujeito agente, quando o sujeito pratica a ação do verbo. E esse verbo, ele é chamado de voz ativa, certo? Então, quando o sujeito pratica a ação, ele é um sujeito agente. Essa ação do verbo, o verbo está na voz ativa. Quando está na voz ativa, quando o sujeito é quem pratica a ação verbal, certo? Nós temos também a voz passiva. A voz passiva, gente, indica que a pessoa do discurso é alvo da ação verbal. E ela se dá de duas formas. Ela pode ser passiva analítica ou passiva sintética. Quando é que ela é passiva analítica? Ela é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então, aqui nós temos, olha, passiva já está dizendo algo que passou, né? Uma ação passada. E quando ele diz analítica, gente, é quando nessa ação aparece um agente. Quer dizer, o agente pratica uma ação sofrida pelo sujeito. Aqui nós temos: o baile foi organizado pelos estudantes. Quem é o sujeito dessa ação? O sujeito é o baile. Esse sujeito, ele sofre ou ele pratica a ação? Nesse caso aqui, fica bem claro que o sujeito, quando eu digo assim, o baile foi organizado pelos estudantes, a ação aí é o quê? Foi organizado, né? O baile foi organizado. Então, essa aqui é a ação verbal. E essa ação verbal, ela foi sofrida por quem? Pelo sujeito, que é o baile. Então, aqui, ao contrário da voz ativa, que o sujeito pratica a ação, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, se o sujeito sofre a ação, então nós chamamos esse sujeito de sujeito paciente. Por que ele é o sujeito paciente? Porque ele sofre a ação verbal. Essa ação verbal, ela se dá pelo verbo, pelo próprio verbo, ou por uma locução verbal. Que a locução verbal é o quê? O que é uma locução verbal? São dois verbos juntos, né, que valem por tem um único sentido. Quando eu digo assim, o baile foi organizado, né, pelos estudantes, aqui nós temos foi, né, e organizado, que vem do verbo organizar. Então, nós temos aqui
o verbo ser, e nós temos o verbo organizar, que está no particípio. Então, na voz passiva analítica, o verbo da frase ele é formado por uma locução verbal, que ele tem sentido de um só verbo. Nós temos dois verbos que têm um único sentido, certo? Aqui nós temos, olha, o baile foi organizado pelos estudantes. Então aqui nós temos um sujeito que sofreu a ação, e nós temos um outro elemento que apareceu na frase, que é quem pratica a ação. Esse elemento que pratica a ação sofrida pelo sujeito, ele é chamado de agenda passiva. Por que ele é agenda passiva? Porque ele pratica uma ação que é sofrida pelo sujeito da oração. Então, esse ser praticante da ação, que é sofrida pelo sujeito, ele é chamado de agenda passiva. Então, quem organizou o baile? Foi os estudantes. Então, pelos estudantes aqui, essa expressão aqui, ela é chamada de agenda passiva. Por quê? Porque foi o agente da passiva que praticou a ação que é sofrida pelo sujeito da oração, certo? Então, esse sujeito, ele sofreu a ação. Então, se o sujeito sofreu a ação, então ele é chamado de sujeito paciente. Quando na ativa ele pratica a ação, ele é um sujeito agente. Mas na passiva ele sofre a ação, então ele é um sujeito paciente, certo, gente? Isso, passiva analítica. Então, nesse caso aqui, nós temos uma voz passiva analítica. Então, nós temos um sujeito paciente, nós temos um verbo que está na voz passiva analítica e nós temos o agente da passiva, certo? Isso aqui é a voz passiva analítica. Nós temos também a voz passiva sintética, que é passiva também, só que tem um diferencial. Na passiva sintética, gente, ele é formado por um verbo acompanhado pelo pronome apassivador se. Então, assim, na voz passiva sintética, ele vem acompanhado daquele pronomezinho, que nós chamamos de pronome oblíquo, que já vimos lá nas séries anteriores, que ele acompanha o verbo. Então, na passiva sintética, aparece esse pronome que nós chamamos de partícula passivadora. Nós temos aqui, organizou-se um baile. Então, aqui, nós sabemos que alguém organizou. Na passiva sintética, ele tem um diferencial da analítica, por quê? Porque na passiva sintética não aparece o agente da passiva, certo? O agente da passiva não aparece. O que o diferencia é o pronome se, essa partícula se, que é uma partícula, nós chamamos partícula passivadora, certo, gente? Então, quando vem com esse se, nós temos um verbo, né, organizou-se um baile. Então, aqui nós temos o verbo que está na voz passiva sintética, certo? O que diferencia da passiva analítica é porque na passiva analítica não aparece essa partícula passivadora e aparece um agente da passiva. E na passiva sintética não aparece esse agente da passiva e aparece a partícula si, que é o pronome, a partícula passivadora, certo? Depois nós temos também, gente, a terceira voz do verbo, que é a voz reflexiva. Na voz reflexiva, nós sabemos que na voz ativa o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, nós temos na voz ativa um sujeito agente, nós temos na passiva um sujeito paciente e nós temos a reflexiva. A reflexiva é o quê? É quando o sujeito, ele pratica e ao mesmo tempo ele sofre as consequências. Quer dizer, ele pratica e sofre a ação verbal, certo? Quando eu digo assim, e ele se dá de duas formas, gente. Olha, ter o próprio agente como alvo, né? Quer dizer, ele próprio é alvo da ação. Ou então, simultaneamente, ele tem de duas formas, porque ele sofre sozinho, age sozinho e sofre as consequências, mas ele também pode agir em grupo e todos do grupo sofrer as consequências. Então, aqui nós temos, olha, ter o próprio agente como alvo. Mirou-se no espelho. Se eu digo assim, mirou-se no espelho. Quem? Alguém mirou-se no espelho, né? Então, alguém foi lá, mirou no espelho e ele mesmo se viu diante do espelho. Então, o sujeito, ele pratica e ao mesmo tempo ele sofre a ação, né? Então, ele aí foi individual, ele não agia em grupo. Mas a voz passiva, no caso da reflexiva, a voz reflexiva, ela também pode agir em grupo. Quando ele diz assim,
Eles se escondiam na caatinga. Eles se escondiam na caatinga. Quem se escondia na caatinga? Eles. Quem que estava escondido? Eles. Então, assim, eles agem e eles é o agente da ação verbal. Então, na voz reflexiva é quando o sujeito pratica e ele, ao mesmo tempo, ele sofre a ação. Certo, gente? Na voz ativa, vamos revisando um pouco, na voz ativa o sujeito, ele é agente. Por quê? Porque ele pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito é paciente. Por quê? Ele sofre a ação verbal praticada pelo agente da passiva. Na voz reflexiva, o sujeito é o quê? Agente paciente. Por quê? Porque ele pratica e, ao mesmo tempo, ele sofre a ação. Deu para entender, gente? Então, por hoje é isso aí. Então, vocês vão pegar o livro na página 68, aliás, 63 a 64 e vão fazer a atividade, certo? Da página 63 a 64. Na página 65, vocês têm a proposta, certo, gente? Então, vocês vão fazer essa proposta da página 65, certo? E essa proposta, ela deve ter no mínimo 20 linhas, certo? Essa proposta, gente, lá no início do capítulo, a gente viu a biografia, onde você ia fazer a biografia de uma pessoa, de alguém, né? Você ia falar desse alguém. E a proposta de hoje, vocês vão fazer uma autobiografia. A autobiografia é o quê? É você falar de você mesmo. Então, assim, cada um vai fazer sua própria autobiografia, certo? E ela tem que ter, no mínimo, 20 linhas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, estarei à disposição.